3 apontamentos de paz, de André Luiz, psicografado por Chico Cândido Xavier. Primeiro apontamento: aprenda a educar infinitamente, aprenda a desculpar infinitamente, para que os seus erros à frente dos outros sejam esquecidos e perdoados. Segundo, cale-se diante do escarninho e da ofensa, sustentando o silêncio edificante, capaz de ambientar-lhe a palavra fraterna em momento oportuno. Terceiro, não cultive desafetos, recordando que a aversão por determinada criatura é quase sempre o resultado da aversão que lhe impuseste. Quinto, perante o companheiro que se rendeu às tentações de natureza inferior, deixe que a compaixão lhe ilumine os pontos de vista, pensando que, em outras circunstâncias, poderia você ocupar-lhe a indesejável situação e o lugar triste. Sexto, não erga a sua voz demasiado e nem tempere a sua frase com fel, para que a sua palavra não envenene as chagas do próximo. Sétimo, levante-se cada dia com a disposição de servir, sem a preocupação de ser servido, de auxiliar sem retribuição e cooperar sem recompensa, para que a solidariedade espontânea te favoreça com os critérios e recursos da simpatia. Oitavo, esqueça a calúnia e a maledicência, a perversidade e as aflições que lhe dilaceram a alma, entendendo nas dores e obstáculos do mundo as suas melhores oportunidades de redenção. Nono, lembre-se de que os seus credores estão registrando a linguagem de seus exemplos e perdoar-lhe-ão as faltas e os débitos à medida que você se fizer o benfeitor desinteressado de muitos. Décimo, não julgue que o serviço da paz seja mero problema de boca, mas sim testemunho de amor, renúncia, regeneração e humildade da própria vida, porque somente ao preço de nosso próprio suor, na obra do bem, é que conseguiremos conciliar-nos mais depressa com os nossos adversários, segundo a lição do Senhor. Se vos internardes pelo terreno baldio da queixa, em breve vos achareis mergulhado no charco de compridas lamentações. Que assim seja. Então vamos pedir o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Sim, depois dessas diversas modalidades de orientação a serviço maior, até mesmo da nossa reforma, né? Que só mesmo com a reforma íntima que nós podemos aplicar essas máximas aí. E falar em reforma íntima, nós vamos entrar agora em oração, sabendo que cada um tem que procurar em si mesmo ver suas falhas, ver suas virtudes, para poder modificar. E nada melhor do que nós nos orientarmos pela sucessão, pela pleiade de espíritos contido na seara cristã. Então nós estamos aqui em nome do nosso grupo, aliando ao grupo de cima, espíritos esses que vêm a nos
trazer a presença, ainda que nós não consigamos ver, mas nós sabemos que aqui estão, são convidados nossos, são convidados da própria espiritualidade, do plano espiritual que vem nos trazer, vem nos blindar com a boa vontade para que nós possamos fazer essa conexão, encarnados e desencarnados. E assim contamos com a solidariedade de todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados, fazendo assim uma comunhão, e elevamos o nosso pensamento ao alto. E o grão maior, a força maior, vai nos trazer dessa força suprema, as energias necessárias, a nossa pacificação. E o nosso ambiente está se energizando cada vez mais com essa limpeza psíquica. Agradecemos a todos que estão colaborando, principalmente a nossa boa vontade de aqui estar, o nosso grupo está fluindo muito bem e nós só temos a estudar, a caminhar e pedir pelos que não puderam aqui chegar, para aqueles que em casa ficaram, mas nós estamos gratos a tudo e a todos e assim damos como aberto a nossa sessão de hoje. Passo a palavra ao irmão Carlos. Obrigado. Então vamos começar com o livro dos médios aqui. Deixa eu ver se é 46 mesmo. Daqui a pouco. 46, sim. 46. Então, primeira parte do capítulo 4, Sistemas é o título, no item 46, Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Aqui estamos em outra ordem de ideias, estando constatada a intervenção de uma inteligência estranha. Tratava-se de saber qual era a natureza dessa inteligência. O meio mais simples era, sem dúvida, o de perguntar-lhe, mas certas pessoas não encontravam nisso uma garantia suficiente e não quiseram ver em todas as manifestações senão uma obra diabólica. Segundo eles, só o diabo ou os demônios podiam se comunicar, embora esse sistema encontre pouco eco hoje. Não deixou de gozar por momentos, deixa eu ver aqui agora, gozar por momentos de algum crédito, pelo caráter daqueles que procuram fazê-lo prevalecer. Dá uma parada aqui, isso aqui tem muito como responsabilidade a Bíblia. Lá em Hebreus, após a morte, o juízo, e não sei qual é a parte do Antigo Testamento, que vem colocando a não consultar esses oráculos, que são espíritos, né, trazendo, por causa da moralidade da época, né, uma facilidade muito grande de ser ludibriado. Até hoje tem essa facilidade, se você não entrar para o lado mais esclarecido da informação, você é levado também. Então, eles se embasaram nesse ponto de vista que para eles eram incontestáveis, né? Faremos notar, todavia, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser colocados entre os adversários do espiritismo. Bem ao contrário, que os seres que se comunicavam, sejam demônios ou anjos, são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo.
A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por irracional que seja, podia não parecer impossível quando se considerava os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que se sabe que os espíritos não são outra coisa que as almas daqueles que viveram, perdeu todo o seu prestígio e, pode-se dizer, toda a sua verossimilhança, porque se seguiria que todas essas almas são demônios, fosse elas de um pai, de um filho, de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornamos demônio, doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente. Será bem difícil de persuadir a uma mãe de que o filho querido que ela perdeu e que vem lhe dar, depois da morte, provas de sua afeição e de sua identidade, seja um agente de Satanás. A verdade que entre os espíritos há os que são muito maus e não valem mais do que aqueles a que chamam demônios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus, aos quais a morte não torna imediatamente melhores. A questão é saber se estes são os únicos que podem se comunicar. É uma questão, dá para se ver, é uma questão de cultura. É a falta de conhecimento que leva as pessoas a não entenderem, principalmente uma coisa: se todos souberem que nós somos espírito encarnado e que temos essa força, essa energia espiritual, e que um espírito, principalmente ele desencarnado, ele tem a possibilidade de alcançar grandes proporções na escala do som, na escala da visão, mas muitos que tiveram aqui na Terra se deixaram levar pelas vicissitudes e levaram lá para o outro lado. Então esses são os adversários do bem. Então o que acontece? São os demônios. Esses são os demônios em que as pessoas acreditam. Teve um detalhe aí que você leu. Uma mãe, por exemplo, ela tem um filho, ela tem toda a joia mimosa para aquele filho. Mas, de repente, aquele filho, para a sociedade, ele é o contrário, ele é o marginal, ele é um bruxo, ele é qualquer coisa. Mas para aquela mãe, aquele filho é o tudo. Mas vamos dizer que na linguagem do povo, foi embora o demônio, foi embora o Satanás, mas não deixa de ser um espírito. E tem que notar, tem que saber que um espírito também, ele tem a condição de modificar não só ele, quanto o ambiente. Dependendo do médium, se o médium for qualificado mesmo, por si próprio, não é alguém qualificando, não. Ele sentir que ele tem aquelas qualidades sensíveis, ele pode aparecer para as pessoas da melhor maneira que ele quiser, como um animal, como um anjo vestido, porque o que está ali por trás é o espírito. Então nós vemos a fantasia, e é o caso, por exemplo, do diabo. É um espírito fantasiado, ele não deixa de ser um espírito que, através da energia, da força que tem, apresenta-se para as pessoas, principalmente aqueles menos cautelosos, e vê como assombração, como forças do mal. Então, para nós que estamos estudando, nós vamos essa coisa até como uma enfermidade do próprio espírito, não? Então vamos agora partir para o livro Filosofia da Mediunidade, capítulo 28, Os Demônios.
Surge, enfim, outro sistema que, de certo modo, admite a comunicação dos espíritos com os homens. Todavia, não deixa que a razão participe da análise do que esses espíritos falam e escrevem, afirmando que as comunicações mediúnicas são demoníacas. Esquecem os contraditores que os próprios demônios foram criados por Deus dentro da onisciência divina. Se a divindade sabia que eles iriam se tornar demônios, por que os criou? Algo neles era diferente daqueles que se tornaram anjos? Se somos todos iguais, como iria Deus criá-los diferentes? É, pois, um argumento frágil, e o curso da razão parece se encontrar interrompido na sua ação livre. Os demônios são nossos irmãos. Sendo Deus amor, sendo Pai, como desprezaria seus filhos? Que culpa teriam eles de terem se tornado demônios? Se foi pela sua liberdade quem lhe deu a liberdade. Se Deus, ele sabia que ela seria usada mal, pois não é onisciente. Dá uma paradinha aqui, não para falar de coisas retóricas, que a gente não está aqui para evangelizar gente de outra seita, de outra linha de pensamento. O meu problema é com o espírita, sabe? O meu problema é quando vem uma entidade e falar de encarnados que estão correndo perigo. Quando a gente tem essa noção, ou tem essa pertinência de fazer essas ligações, essas pontes de Deus onipotente, onisciente, que somos uma parte de Deus também, e que quando a gente tem essa toda, e que estamos aqui num processo de aperfeiçoamento, de elevação, uma visão progressista da caminhada daquele ser imortal. A gente vai ver todas essas situações meio medonhas, meio tenebrosas, sinistras, de uma visão um pouquinho menos obsessiva. Porque a gente vai entender que nessa caminhada não existe mensagem ruim ou mensagem boa, existem mensagens. A gente é que conota, a gente é que dá esse apelo, ou depreciativo, ou alegre, ou de coisa boa. A gente é que vai ver nisso. E toda informação, toda situação que a gente vivencia aqui é para o nosso melhor. Agora, isso não quer dizer que toda coisa que eu represento como melhor é o melhor para mim, porque eu ainda sou uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa que ainda não consigo fazer uma leitura totalmente aberta. E aí vem irmãos do lado de lá, que já estão fora da carne, querer colocar situações de terror. E o que é a morte para o espírita? O que é a mensagem de um desencarne violento? Deus iria deixar aquela coisa acontecer naturalmente ou à toa, sem nenhuma proposta maior e positiva na frente? A gente tem que avaliar isso tudo e fazer esses questionamentos que estão fazendo aqui com um agente demoníaco, com um agente satânico, em cima dos nossos pontos de vista ainda muito apegados, sabe, ao materialismo. Aonde a paixão nacional é a concorrência, é a rivalidade. Onde a paixão nacional não é só nacional, é mundial. Porque quando não é o futebol, é outra situação esportiva que está na mesma relação. A conexão não é o primordial. O primordial é a competição. O primordial é o que chega em primeiro, o que chega em último é o lixo.
Não tem festa por último lugar. Então fica difícil a gente ver, fica um paradoxo em cima do que o Cristo fala. Sendo menor, você será o maior. É dando que se recebe. Está todo na contramão da paixão nacional. E a gente traz isso para dentro da casa espírita, esse terror. Ah, não, mas eu vi aquilo ali positivo. Aí depois fala, ah, eu não sabia que ele era assim, ele era assado. Se não sabia, por que meteu o pitaco? Se não sabia, por que deu o teu ponto de vista? Pergunta, vem cá, por que isso? Ele é débil, ele é isso, ele é aquilo outro. Tem essa... Porque a gente vai tirando, sabe, um gerenciamento da coisa. A gente vai desqualificando Deus. Não que a gente não tenha que dar a nossa parte de contribuição na situação. Agora, o terror, o desespero não tem que ser a primeira atitude. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Se existe o mal, há igualmente o bem. Se conhecemos o ódio, o amor, o amor está presente. Há trevas e há luz. Há verdade e há mentira. Se conhecemos o ódio, o amor está presente? É aquilo que você perguntou sobre polaridade, lembra? Que tinha a ver polaridade com urso polar, lembra quando tu fez isso? Aqui está falando da dualidade, que é a mesma coisa, polaridade. Se há o ódio, há o outro lado da faceta, que é o amor, entendeu? Ele está falando sobre essa dualidade em cima de sentimentos. Quer dizer, deixa eu ver aqui onde... Já entendi. Então, o ódio, então ele fala do ódio, aí fala, o amor está presente. Por quê? Se tem de um lado, tem o outro lado. Há trevas e há luz. Por quê? Para ter escuridão, tem que ter a luz, para você fazer essa comparação. E a verdade e a mentira. A fraqueza e a força. A lição inicial foi falando sobre isso, de uma forma a gente trabalhar essas potencialidades superiores. Mas isso não é para a gente entrar nesse terror que eu tenho que virar santo hoje. A gente tem que trabalhar a nossa sombra e ali, de forma metódica, fazer leituras, fazer meditações em cima de coisas virtuosas para a gente trocar no nosso arquivo mental, sabe, conceitos que já estão demodé, já estão fora de moda. Por quê? Porque a gente já é um homem que está numa transição para o homem novo. A gente não é totalmente aquele homem velho, a gente está numa transição para um homem novo. E a gente tem que se atualizar, tem que se reciclar com essas mensagens e de forma a massificar, sabe, até obsessiva, para você se tornar, é aquilo. É a coisa do monge. O monge, ele trabalha o hábito da informação para mais tarde ele criar o caráter dele. Se a gente não tiver esse processo, a gente vai entrar para o fanatismo, para uma forma rígida, e aí vai quebrar lá na frente. Então vamos continuar aqui em cima da dualidade. Aí ele fala que a dualidade está em tudo, para equilíbrio da própria vida, pelo menos no mundo em que habitas. É interessante isso aqui, porque isso aqui passa desapercebido para a pessoa que não trabalha esse lado mais esotérico, que o espírita não fala da dualidade de uma forma tão clara, fala o espírita no geral, como o Miramês fala, como os mestres ascensionados falam. No nosso mundo físico a gente precisa da dualidade. No nosso mundo físico a gente trabalha a dualidade. Esse mundo que a gente vive aqui é um processo para a evolução. Não é a evolução aqui. Então aqui a gente trabalha essa dualidade. Quando a gente trabalhar essa massificação de pontos de vista, de situações virtuosas, a gente sai do mundo dual e vai para o mundo mental já mais
embasado numa visão única. Porque vocês querem ver uma mensagem de uma visão única que um espírito ascensionado falou? A verdade é o amor. Aonde você fala e tem ódio, tem raiva, tem desconfiança, aí ele começa a falar de todas as emoções que a gente tem aqui no normal nosso, não é a verdade, porque não tem o amor. Então, mas é um fracionamento da verdade no mundo dual, aonde a gente vive. Por isso que é muito difícil a gente entrar na linha de pensamento de um espírito ascensionado. Porque ele não está no mundo dual, ele já está numa etapa muito mais à frente e a gente não consegue, ou a gente até se perturba em ouvir aquilo e falar, por que eu não consigo fazer isso assim? Porque a gente está ainda, sabe, apostando no time dali, a gente ainda está entrando na fofoca do grupo ali, a gente ainda está, sabe, simpático a uma coisa que eu sei, pô, eu entraria, eu vou me arrebentar. Mas eu gosto. Esse é o nosso problema, o ser do mundo dual que ainda está estacionado nessa visão do conflito. Um outro apontamento do irmão, ele fala, onde tiver conversa, não procura ter um conceito não, esquece o conceito, esquece o teu ponto de vista, não entra de querer ter um juízo daquela situação, não faça isso, isso vai gerar perturbação para você. Só que, vai falar isso para um filósofo, não questionar. Então, se comunica com os homens o espírito do mal, por que não se pode comunicar o espírito do bem? Ah, mas aí que está. Nós aqui já temos esse conhecimento. Nós quem? Os espíritos? Todos. Eu, você, Valdemir, até a menina que chegou ali. Não, eu quero saber quem é que não tem. De saber que quando um espírito é bom e quando aquele espírito não é. Agora, a propriedade do espírito nos passando é que nós vamos distinguir. Como é que nós vamos saber se a fruta é boa? É de acordo com o fruto que a árvore vai dar. Então, é nesse sentido é que nós temos que observar. Então, não tem essa de escolhido, para esse não é, para aquele. Nós estamos num mundo de prova e expiação. O que rola para você, rola para mim, rola para ela. Todo conhecimento, ele é dado para que nós possamos usufruir. Todos têm direito a saber. Ou será que isso é uma exclusividade de uma pessoa só? Não sei, Leo, o que eu estou falando aqui é o seguinte, ele está colocando que isso aqui é uma teoria falida, caída. E discutir sobre uma coisa que o próprio Miramês já diz, que o livro dos médios já diz que é uma discussão boba, é correr atrás do rabo. Volta na frase aí, Carlos, para ler o parágrafo todo, para a gente interpretar melhor, que a gente corta no meio, aí fica fracionado. Se comunica... lá embaixo. Se comunica com os homens o espírito do mal, por que não se pode comunicar o espírito do bem? Por que fugir à lei somente porque alguns ignorantes não a aceitam? Que não seja, não vamos dizer que somos nós aqui sentados na mesa ou aqui na sala presente. A verdade não pede licença para se expressar onde Deus acha melhor. No cano pelo qual passa água suja, pode passar água limpa. A missão do Espiritismo, aprimorar a mediunidade, já evidente em todas as nações, estudar os meios mais convenientes para a elevação moral dos médios, para que eles, por sintonia, sirvam com acerto a espíritos de boa índole espiritual, visto que semelhante atrai semelhante.
Então, esse semelhante atrai semelhante, mata aquela outra que os opostos se atraem, né? Então, semelhante, cadê onde está aqui? Semelhante atrai semelhante. Os profetas e adivinhos de ontem vieram como os médios de hoje, e a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, abriu uma escola divina para educá-los e instruí-los acerca de suas faculdades, mostrando os caminhos que deverão surgir e os seguir e os atropelos e dificuldades a serem enfrentadas. Vemos hoje em várias nações do mundo a mediunidade em exercício, cada vez mais aprimorada, para que as mensagens dos benfeitores sejam entregues aos homens na mais pura codificação, para transformá-los em espíritos evoluídos, mesmo que as fortes tendências para o mal ainda vibrem em seus corações. Os processos de aprimoramento são diversos, mas Deus sabe de tudo e foi Ele que nos criou. Nada se faz sem a sua vontade, mesmo o chamado mal. Já passou a época de expulsar o demônio. Expulsar para onde? Se tudo é a casa do Senhor. Devemos conversar com esses nossos irmãos e, se possível, transformá-los em espíritos bons, juntando-os a nós para o trabalho com Jesus, que disse que eles não são maus, que apenas não sabem o que fazem, mas irão saber depois que conhecerem o amor, que sentirem a maturidade na alma. O tempo se encarrega disso e Deus de tudo. É bom a gente dar uma frisada nisso aqui, que há um ponto de vista um pouco sobre esse assunto da evangelização de espíritos ainda apegados no mal. Porque depende muito do grupo que está evangelizando. Porque como a gente vê aqui, certas mensagens conota para um apelo muito sentimental, muito arraigado naquilo que ele vê que a gente está preso. E se a gente não estudar uma psicologia desapegada, a gente é arrastado. Jesus Cristo é um espírito que vem ele é o doutor da psicologia aqui desse mundo. Ele entende a pessoa só na feição, só nos traços do rosto, só na forma de ser. E a gente ainda está num estado ainda bem primitivo, bem atrasado. Para evangelizar espíritos, a gente tem que estar muito atualizado, tem que estar muito desapegado a informações emocionais. A gente tem que se conhecer muito bem para não entrar na linha ou na faixa vibratória daquele irmão, que ele sabe que aquela faixa vai cada vez fazer a gente cair mais. E por que isso? Dominação, como a gente falou na outra reunião, dominação. Então a gente tem que entender muito bem. Outras coisas, algumas formas de informação pode chocar. Que isso? É falta de caridade, é falta de amor. Por isso que essa noção de que somos espíritos imortais, indestrutíveis, tira uma porção de apelos emocionais da conversa. E a gente não tem que se apegar a isso, porque senão a gente vai ser arrastado para o lado emotivo e depreciativo da informação. A intenção não é a evolução do grupo. A intenção é pegar a gente por uma paixão, que a gente está muito preso a essa dualidade,
a esse maniqueísmo do bem e do mal que a gente está preso por ignorância, por não trabalhar os conceitos. E aí vai deitando no bercinho ali, sabe, falseado. Então, esse negócio de aprender pela cabeça do padre, do pastor, do que está dando a palestra, do dirigente, do presidente, isso aí é uma visão piolho, né? Andar na cabeça dos outros. Mas aqui na casa a gente sempre fala, né, que cada um tem que buscar o conhecimento. A gente nunca teve alguém que se intitulasse o dono da verdade. Né? Ninguém é dono da verdade. A gente tem que estar procurando saber. Até o dono da verdade, se chegar, é questionável. Temos que questionar, né? Com certeza. Então, por isso que a gente sempre fala, leia, se informe. Só que tem que entender que o produto daqui é o estudo em grupo. Não esquecer disso. Sim, mas o problema todo é quando vem a mensagem. Qual é a página mesmo do estudo? Qual é o tema? Então, quer dizer, isso assina um atestado que o estudo não é em grupo, sabe? A pedagogia que é jogada ao grupo. Aí nós colocamos hoje lá no grupo uma falazinha, né, pedindo comprometimento, que não foi nem nossa palavra, a palavra veio, né, nos foi orientado a colocar, né, o comprometimento com o trabalho, né? O que várias escolas religiosas chamam de Espírito Santo são os Espíritos Santos. Falanges deles estão trabalhando em favor dos que sofrem toda a ordem de problemas. São os espíritos guias, os protetores, os espíritos amigos dos médiuns. É a mesma coisa, só que no espiritismo bem compreendido, tanto os médiuns quanto os espíritos são educados e instruídos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, vamos abrir um parênteses aqui para falar. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como a gente não está pegando a Bíblia, que é chancelada por quem está no poder, a gente é essa facção demoníaca, né? Passando os medianeiros a serem instrumentos de espíritos altamente elevados, dos quais partem mensagens de luz capazes de modificar os homens. A doutrina espírita é Jesus novamente na Terra para cumprir as profecias. A sua volta se deu em forma de uma doutrina para ficar eternamente com toda a humanidade. Os sentimentos dos homens de bem, com o tempo, se fundirão. Confundirão. E o amor, como Jesus nos amou. Mas ele... Vou voltar aqui, então eu perdi o sentimento dos homens de bem, com o tempo, se confundirão, e o amor, poderia ser com o amor, né? E o amor, como Jesus nos amou, tomará conta de todos os corações, para que haja um só pastor e um só rebanho. Eu achei que houve um errinho de concordância ali, eu não sei. Não, a colocação da palavra que nada dá uma... a concordância, no caso, foi essa que eu disse, não caiu bem ali. Compreendemos que a crença de que somente os demônios podem se comunicar com os homens é falta de raciocínio de alguns escritores, visando a alimentar carcomidas filosofias. E eu vou te dizer, essas carcomidas filosofias aqui também tem dentro da doutrina espírita, quando você vai falar filosofias até esotéricas, que vai falar a mesma coisa, mas uma visão mais ampliada daquilo, para a gente entender sem esse apelo de coisas religiosas, sem esse apelo de coisas assim emocionais que vão te agarrar ainda essa coisa primitiva. Então, como disse no estudo, Jesus já falava, já foi até colocado como o rei dos demônios. Então, e ele coloca da gente fazer essa comparação, essa analogia de que se o cara é do mal, ele vai querer o mal lá na frente.
Não tem que fazer o bem para querer o mal lá na frente. Então a gente tem que trabalhar com consciência aberta e não presa, não engessada, não de uma forma ortodoxa a uma religião. Não, minha religião falou que é aquilo. Mesmo na doutrina dos espíritos, que a doutrina dos espíritos é uma flor que está começando a se abrir. E a gente não já tem que fechar pacote com ela ainda em botão. E qualquer coisa que vá dar uma visão um pouquinho mais avançada é um sacrilégio, é uma violência. Então, compreendemos, é aqui que eu parei, não? Os antigos defensores. Cadê agora? Você pode encarcomir das filosofias. Lá em cima, Os antigos defensores. Cadê agora? Não está o carcomido aqui que eu estou procurando. Tu está no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Terceiro, está aqui. Os antigos defensores dessas ideias se encontram na Terra ou já vieram a ela várias vezes para retificar seus enganos, modernizando os escritos, de modo a acender novas esperanças nos corações e fé nas consciências. Mas encontramos ainda muita gente buscando somente o corpo de Jesus, defendendo o santo sepulcro, esquecendo a essência do que o Mestre disse e viveu. Tendo procurado a Pilatos, disse-lhe o corpo de Jesus. Pediu-lhe. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Evangelho de Lucas. De Lucas. Depois de quase 2000 anos, devemos buscar o Espírito e nele banharmos a vida, assimilando a luz dos ensinamentos do Mestre. Enfim, já começamos essa tarefa consciente de libertação pelo conhecimento da verdade. Pelo o início do conhecimento da verdade. Deixa eu botar no marca-página aqui. Deixa dobrado. Eu deixo dobrado. Eu sacrifico o livro, né? Eu compro tanto livro usado, a maioria dos meus livros é usado. Eu prejudicar um livro é não fazer o que fizeram comigo. Então, depois dessa visão, ou desse espelho, ou desse retrovisor que a gente olhou um pouco para o passado nosso, em cima de uma ideologia, de uma filosofia, aonde a gente criava essa dualidade, o Deus do bem e o Deus do mal. Hoje a gente vê uma coisa absurda, mas também é absurdo ainda o quanto ainda temos que aprender. E por isso, Mestre Jesus, aqui estamos, mais uma vez, rogando de forma desesperada, nos ajude a não deixar de te amar, nos ajude a trilhar, tendo como bússola ou como farol o amor, pois sinceramente, Mestre, a mensagem que rotulam sendo do Senhor, muitas vezes eu vejo filosofias mais luminosas, mais claras, porque eu sei que o homem aqui, na sua vontade de dominação, suja a água limpa. Em cima desse ponto de vista fantasiado de boa gente, está ali a vaidade de querer ser o bandeirante, de querer ser aquele que ensinou, aquele que mostrou o preposto do Cristo.
E por isso damos muitas graças a Deus por mais esse encontro aqui, todos nós reunidos. E pedimos autorização para esse encontro, todos nós, encarnados e desencarnados, repetindo aqui ao Pai, Criador de tudo e de todos, muitas graças, que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está iniciada essa fraternidade entre irmãos. Que a paz seja resultante na consciência de todos. Que assim seja. Carlos, se apresenta assim, na minha visão, nós num local que não tem chão, não tem teatro, não tem assim, parece que nós estamos soltos, né? Estamos voritando e recai, eu não sei descrever, não sei se é uma chuva, se é uma fumaça azul. E nós estamos nessa mesma posição, mas o lugar que a gente está é desse jeito, sabe? Não tem chão, não tem teto. E parece que a gente está voando, né? Vomitando. Eu conoto de forma esplendorosa, bonita, linda, que possa ter essa visão. Isso possa ser uma realidade nossa. E que a paz possa estar ali também presente, na consciência de todos nós. Então, nossos irmãos estão chegando já ao término desse encontro. Então, vamos voltar ao colóquio com o nosso Mestre Maior, Mestre Jesus, que esse encontro possa ter diluído qualquer tipo de problema consciencial na casa mental de todos que aqui estão presentes, que possamos compreender a necessidade do autoconhecimento, do estudo para a evolução da nossa educação,
e que a paz seja uma realidade na consciência de todos. E assim pedimos autorização para o término desse banquete espiritual, dessa fraternidade aqui reunida entre irmãos, que possamos encerrar essa noite de estudo rogando, mais uma vez, muitas graças ao Criador. Que assim seja. Então, todos bem? Todo mundo bem? E aí, temos comunicação também? Tem. Então, vamos iniciar. Pai de infinita bondade, eu só tenho a te agradecer por mais este dia de estudo aqui entre irmãos. Como é gratificante poder participar deste saber que nos é trazido sempre a cada reunião. Como podemos sair sempre depois de tudo que aqui nos foi passado. Todas as leituras, uma interagindo com as outras. Mas, irmãos, eu me senti um pouco chamado à primeira lição. Como é de saber que tudo que ali foi passado nada é mais um convite à nossa reforma íntima. Eu, como muitos que aqui estudo com vocês, só tenho a dizer obrigado por mais esta aula gratificante que, como bem sei, muitos atentam, sem perder uma sequer frase. Irmãos, eu peço sempre ao Pai que continue dando forças a todos que aqui vêm encarnados, para que esta reunião possa se fazer. Que a paz fique com todos e que o amor do Mestre Jesus sempre una cada um de vocês. Senhor Jesus, como é bom estar aqui neste recinto mais uma vez. Eu só tenho a agradecer a todos que aqui nos ajudam, pois todas as vezes que chegamos, que somos bem recepcionados por todos. Por muitas vezes cheguei aqui sem nem saber onde estava, e com o tempo fui estudando e tomando os passes, e hoje eu já me sinto em condições de poder me comunicar, pois sabem que é muito difícil esta parte. Temos que ter a permissão e nos sintonizar muito com um médium para podermos passar a nossa palavra. Obrigado, irmãos, por tudo que recebi aqui hoje. Vou levar sempre para tornar a minha caminhada mais fácil aqui deste lado, pois antes eu tinha imensa dificuldade de me concentrar, e hoje, com tudo que recebo aqui, a minha vida mudou. Muita paz e luz a todos. Tem, Valdir? Tem, sim. Então, vamos lá. Que os nossos corações recebam nesse momento um cadinho da essência do amor divino e palpitem pela paz e pela harmonia. Que os nossos pensamentos nesse instante sejam iluminados pelos raios de luz que emanam da fonte divina, nos abençoando com a prudência e a sabedoria. Que a nossa vida nesse instante seja alimentada pelo amor
de nosso Senhor Jesus Cristo, nos fortalecendo o corpo e a alma. Graças a Deus.